após mais um show de baixarias, né, o ministro Paulo Guedes xingou e foi xingado pelo também ministro Rogério Marinho e pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, uma baixaria, um xinga-xinga entre eles, um verdadeiro tiroteio, uma esbórnia. Parece que o Deus Mercado conseguiu restabelecer a paz, né, para viabilizar seus planos ultraneoliberais na economia. Ou seja, o Deus Mercado falou, meninos, sosseguem aí, fiquem quietinhos, chega. Né? Tanto é que a mídia rentista está comemorando, está feliz da vida, né? E garante que a harmonia voltou, que o sagrado teto de gastos não será furado, né? O fura-fila, o fura-teto do Marinho foi derrotado, e que as reformas prosseguirão, administrativa e outras virão, privatização e tal. Com isso, garante o Guedes, a economia vai se recuperar em V. Eu vi ontem uma entrevista dele, parece que nós estamos num paraíso, o Brasil está ótimo, né? Então teve uma brusca queda e agora vai ter uma robusta subida, diz o Guedes, né? Para saber se é isso mesmo, né? Se dá para alimentar todo esse otimismo, mesmo em tempos de pandemia, né? 800 mortos, a média por dia, um negócio impressionante. Eu vou ouvir, para responder essa questão, vou ouvir a economista Esther Dweck, né? Eu conheci a Esther por leitura, conheci agora na conversa, mas conheci por leitura. Quem me indicava sempre a Esther era um grande amigo, jornalista Olímpio Cruz, ele que me mandava os textos da Esther e eu ia lendo, sempre gostei muito das análises que você faz, né? A Esther é professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenadora do Grupo de Economia do Setor Público da UFRJ e foi secretária de Orçamento Federal no governo da Dilma Rousseff. Esther, brigadão por você ter topado esse papo, tá? Para me ajudar a saber se o Guedes está certo no otimismo dele ou não. Vou primeiro fazer a primeira pergunta aqui para você. Em artigo que você publicou, junto com outro economista, o Tiago de Moraes Moreira, em meados de setembro, na Folha de São Paulo, você afirmou que era ilusão acreditar que numa recuperação tipo, né, da economia brasileira. Eu queria saber, você mantém essa opinião? É isso mesmo? O Guedes está otimista demais? O Posto Ipiranga quase levou um cartão vermelho do Bolsonaro. E esse otimismo dele se justifica? A economia vai se recuperar em V? Bom, primeiro queria agradecer o convite, né? De fato, eu acompanho já também os seus textos, e agora, mais recentemente, também os vídeos, né? E é um prazer também o Olímpio, há muito tempo que eu não falo com o Olímpio, a gente interagiu bastante na época do governo, e eram bons tempos, né? A gente brinca que a gente era feliz e não sabia, né? E por mais que a gente tenha interagido também em anos bastante conturbados, né? A gente, no fundo, tinha muita coisa boa ainda, que a gente pode, retrospectivamente, a gente consegue avaliar, né? Bom, eu acho essa ideia da recuperação em V, né, a ideia do texto, eu mantenho totalmente o que estava escrito lá no texto, né? Na verdade, no início da pandemia, eu organizei um estudo pela FRJ que era para tentar pensar o que aconteceria com a economia brasileira. E lá a gente apontava 3 cenários. Esse texto foi em abril, né? Então era muito no início da pandemia ainda. Mal tinha começado no Brasil propriamente dito. E a gente falava o seguinte, olha, tem 3 cenários possíveis. Um é que se o governo fizer tudo certo, tudo certo, teria uma queda, porque seria inevitável, né, já que a economia teria que ser paralisada, então a queda era inevitável, mas a recuperação poderia ser rápida se a gente conseguisse conter rapidamente a pandemia e fazer várias políticas que evitassem quebradeira de empresas, evitassem demissões, evitassem uma série de coisas que não afetassem tanto a economia, né, do ponto de vista mais de médio prazo, né, até de curto, mas não de curtíssimo, né. E um outro cenário que seria uma recuperação mais em U, se o governo fizesse uma coisa parcial, e, eventualmente, um L, que seria simplesmente a economia cair e não voltar mais, né? No fundo, o que a gente está vendo é que, de fato, o governo, não exatamente o governo, né, mas algumas políticas foram aprovadas, a maior parte delas no Congresso, que permitiram que a economia tivesse uma queda muito forte ali em abril, né, foi o mês de maior queda, claramente, e aos poucos esteja voltando efetivamente, que é um pouco isso que o Guedes está comemorando, né? O mês de maio vem um pouco melhor, o mês de junho vem um pouquinho melhor, o julho também. Então ele começa a comemorar achando que, bom, resolveu, né? A economia caiu e está se recuperando e deve fechar o ano aí com uma queda em torno de uns 5%, né? 5 a 6%, que era exatamente o nosso cenário do meio, na verdade. Não era o nosso cenário mais otimista, era o cenário do meio. Que era um pouco um certo U, né? Mas
De fato, vai ser um V lento, né, digamos assim, que está sendo. Agora, por que a gente acha que esse V é ilusório, né? Apesar de, se você olhar o gráfico, ele é um V, realmente. Mas por que a gente chamava de ilusório? Porque, na verdade, a preocupação é que o governo já está contratando para o final desse ano e para o ano que vem. Né? E esse que você estava falando aí da briga entre Marinho e Guedes, e depois teve até a briga que essa era um pouco mais, não tanto pela política econômica, né, mas era do Guedes com o, o presidente da Câmara, né? Eles, na verdade, se entenderam essa semana e justamente vão manter aquelas políticas que a gente estava descrevendo no texto, que são as políticas que vão levar a um freio enorme na economia brasileira e, eventualmente, uma nova retração. Né? A gente tem duas preocupações centrais em relação a um freio a essa recuperação que está acontecendo. Uma tem a ver com a própria pandemia, né? A gente sabe que no Brasil, como você falou, são 800 mortes por dia, né? A maior parte dos países teve um pico de mortes, depois cai. O Brasil chegou no pico em torno de 1.000, se manteve meses, sei lá, quase meses, em torno de 1.000, depois caiu para os 800 e continua naquele patamar altíssimo. Então, a gente tem muito medo de que isso, e estamos relaxando todas as, né, as medidas sanitárias estão sendo relaxadas e, eventualmente, como está acontecendo na Europa, tem um recrudescimento da pandemia. Isso, por si só, poderia, eventualmente, levar a novas medidas restritivas que paralisariam, de certa forma, a atividade econômica de novo. Mas o que a gente acha que é mais provável não é tanto esse cenário, que aparentemente a gente vai ficar convivendo com uma parte da população tendo direito ao isolamento, né, e outra parte não tendo, e essa população já exposta e, de certa forma, felizmente, alguns já com algum tipo de imunidade, né? Mas o que a gente acha mais provável é o problema econômico, né? Tanto o problema sanitário. E é justamente o que o governo está anunciando já para esse ano, com a redução do próprio auxílio emergencial, né? Que foi talvez a grande medida aí que ajudou a economia a cair e voltar se recuperando aos poucos, porque foi justamente o consumo das famílias que sustentou uma recuperação, né? Já em maio, junho. Que E o não era a governo posição do governo, né? não era a posição do governo, exatamente. Acho que esse é um ponto muito importante. Mas foi feito, né? Só que o governo já anunciou uma redução que vai começar a ser sentida, não é imediato, porque as parcelas vão sendo pagas aos poucos, né? Então, os R$ 600 ainda estão sendo pagos agora e outros estão começando a receber 300. Então, vai ter uma... Mas no final do ano vai ser só 300 e para o ano que vem, essa é a briga toda, né? Não tem nenhuma definição do que vai ser feito. O mais provável é que simplesmente acabe. E mais do que isso, o governo está anunciando que volta com todas as medidas fiscais, principalmente todas as restrições fiscais, principalmente a pior de todas, que é o teto de gastos. E aí o governo vai fazer um corte de gastos em relação a esse ano monumental. Né? O governo esse ano ele aumentou os gastos federais em torno de 19% do PIB para 27%, quase 28% do PIB. E para o ano que vem, quando ele encaminhou o projeto de lei orçamentária, ele simplesmente falou, voltamos aos 19% como se nada tivesse acontecendo, né? Sem manter, voltando ao orçamento da saúde anterior, voltando ao orçamento das áreas de transferência de renda ao orçamento anterior, como se nada tivesse acontecendo. E, assim, na história econômica brasileira, quase mundial, nunca se derrubou 8 pontos do PIB de um ano para o outro, não teve consequências econômicas gravíssimas de uma retração ou, com certeza, de uma parada na recuperação. Né? Então, é por isso que a gente afirmava que a tendência é que a economia realmente começou a se recuperar por medidas que foram aprovadas pelo Congresso e acabaram tendo efeito econômico positivo, mas o mais provável é que, se o governo voltar à sua política ultraliberal, né, como ele está propondo, principalmente no âmbito fiscal, com um enorme corte de gastos para o ano que vem, isso vai gerar vai paralisar a recuperação e pode eventualmente até levar a uma retração. De forma assim pontual, você acha a taxa de desemprego estoura agora? A inflação volta realmente? Queria mais pontual, como é que você acha? Então, em relação ao desemprego, né, acho que é uma outra coisa também que eu escrevi recentemente, a gente não estava vendo desemprego tão alto, apesar das pessoas terem perdido o emprego, né? Porque a taxa de desemprego ela tem uma característica, isso é internacional, isso é no Brasil, que desempregado é aquele que está procurando emprego. Como as pessoas na pandemia não podiam nem procurar emprego, quem perdeu o emprego simplesmente saiu do que a gente chama de população economicamente ativa, né? Saiu da força de trabalho e ficou, muitas vezes, que a gente chama desalentado, ou muitas vezes, às vezes, subocupado. E essas pessoas simplesmente perderam o emprego, não estavam desempregadas porque não podiam procurar emprego. E o que a gente viu foi uma redução da estatística de ocupados, né, de pessoas ocupadas, sem aumento do desemprego. Já na última pesquisa da PNAD, já mostrou um aumento mais forte do desemprego, e isso tende a crescer muito, porque as pessoas vão voltar a procurar emprego, né, com a redução das medidas aí de restrição,
Como tem muita gente fora do mercado de trabalho, não por escolha, né, mas por uma situação, pela situação da pandemia, essas pessoas vão pressionar e o desemprego tende a aumentar mais fortemente. Ainda que o governo tenha comemorado bastante um aumento do emprego formal em agosto, mas que é simplesmente uma recuperaçãozinha em relação ao que vinha, a queda que tinha acontecido anteriormente, né? Não é nenhuma geração de emprego nova que vai realmente mudar a situação. Em relação à inflação, essa também é uma outra preocupação que a gente tem, né? E esse a gente fez um texto no grupo, porque o primeiro texto que eu comentei era no grupo de indústria lá da FRJ, mas esse segundo foi no grupo de economia do setor público, a gente falando que, na nossa opinião, por incrível que pareça, a taxa de juros está baixa demais. Né? Porque a gente sempre brigou para que o governo baixasse a taxa de juros, e a gente fala que, na verdade, ela talvez esteja baixa demais, e por incrível que pareça, pode aumentar a inflação, né? E como? Né? Por incrível que pareça, não porque tem uma relação, mas não é pelo canal mais tradicional que as pessoas imaginam, porque vai aumentar a demanda, a economia vai bombar, não. Ao contrário, taxa de juros baixa não vai levar a economia a lugar nenhum, porque as pessoas não estão querendo simplesmente pegar empréstimo, né? Então não adianta ter um juros baixo, mas ela vai fazer o que está acontecendo, é uma certa, não chega a ser acelerado, mas pessoas tirando dinheiro daqui do Brasil. E com isso o câmbio, né, o valor do dólar aumentou muito, e o que a gente observou, e aí tem uma economista da UF, né, a professora da UF, a Júlia Braga, ela mostrou já há muito tempo que a cesta da pandemia estava alta, então produtos de limpeza, de higiene, até certos alimentos em casa tinham aumentado seus preços, só que como o IPCA é uma média, né, outros tinham caído tanto, como é o caso de combustíveis, né, que não, você, na média, a inflação estava super baixa. Mas se a gente pegasse uma cesta específica, isso aparecia. E mais recentemente teve problema com alimentos, né? E aí uma combinação de um problema de câmbio com um problema de oferta também, e aí gerou aí uma alta de alimentos, que é o que mais a população sente. Né? Eu não acho que a gente vai, provavelmente, quando a economia recupera, as empresas têm mais poder de passar esse aumento do câmbio para os preços. Então, tende a gerar uma subida de preço realmente, mas eu não imagino uma inflação altíssima, mas pontualmente você vai ter problemas aí de preço, de aumento de preços que vai afetar muitas vezes a população mais pobre, né? E uma coisa que a gente observou recentemente, uma coisa muito atípica também, por exemplo, o caso do algodão, não sei se isso ficou, né, que é uma situação que o câmbio muito alto, né, um dólar muito alto, na verdade, tornou mais atrativo quem produz algodão vender para fora do que vender para cá. Aí toda a indústria têxtil brasileira ficou sem algodão. E aí você começa a ter um problema de falta de oferta, você tem que importar o algodão, aí tá caro porque o câmbio tá alto, e aí gera uma série de problemas que vão gerando esse efeito encadeado de aumento de preços e que tende a crescer quando a economia volta minimamente a crescer, né? E no início as pessoas mantêm os preços baixos, porque ainda está numa economia muito em queda, mas quando a economia voltar, isso acaba sendo repassado para os preços, né? Ou seja, na sua avaliação, a taxa de emprego, até porque agora vai se tornar real, vai explodir. Isso. Né? E já no caso da inflação, em função da economia estar contraída, ela assusta principalmente para os setores mais pobres da sociedade, né? Porque afeta principalmente a cesta básica, mas não vai explodir. Exatamente, Tá. é isso. Qual balanço você faria, pegando esse todo, qual balanço você faria do Guedes? O que ele fez na economia diante da pandemia? O Guedes, como posto Ipiranga, é um sujeito sem combustível, merecia o cartão vermelho ou ele é indispensável para esse governo? Não, ele é indispensável pelo que você falou no início, né? Esse governo está aí, a gente sabe muito bem que não é por que ele tem uma agenda, né? Esse governo está ali que tem uma parte que o sustenta ele, que exige o Guedes, né? Ou alguém tipo Guedes, para implementar essa agenda aí de desmonte institucional que a gente está vendo no Brasil, infelizmente já. É loucura, mas tem um projeto, né? Mas tem um projeto, exatamente. E assim, e o Guedes, ele na pandemia, ele foi meio que, ele no início, não sei se você lembra, mas ele falava assim, não, isso aqui, ele e o Bolsonaro, não, isso aqui não é nada. Primeiro, tinha a gripezinha, que era a versão Bolsonaro, mas tinha a versão do Guedes, a economia brasileira vai ser só um suspiro, não vai acontecer nada, né? Ele lá em março, quando é decretada a pandemia, ele primeiro falava assim, não precisamos fazer quase nada, vamos só fazer aqui umas coisas pontuais. E só que a realidade se impôs e felizmente, assim, houve muita pressão sobre o Congresso para aprovar coisas e ele teve que aceitar, né? Então o governo foi perdendo algumas batalhas ali no Congresso e felizmente foram aprovadas algumas medidas importantes a despeito do Guedes, né? Então não dá para dizer que o Guedes foi quem conduziu aí as políticas econômicas da pandemia, mas na verdade ele teve que aceitar. E aí o grande problema do Guedes não é o durante a pandemia, que ele acabou tendo que
aceitar uma série de coisas, embora não todas. Eu posso até falar o que eu acho que onde o governo atua para piorar a situação, né? Mas é o que ele está propondo para frente. Mas eu vou voltar para a pandemia, assim, se a gente olhar, né, no início da pandemia, a gente falava assim, ó, precisa atuar em 5 frentes, né, muito claras. Tem uma frente que é a garantia de renda, e que no caso do que foi aprovado pelo Congresso foi muito bom, que foi o auxílio emergencial de R$ 600, que o Guedes queria 200, né, a gente lembra. Na proposta para o emprego formal que veio do governo, não sei se você lembra, a primeira proposta era uma facilitada emissão, que foi a MP 927, eu não esqueço esse número. A única coisa que eles fizeram era facilitar a emissão. Tira o custo de emissão para baratear o custo para o empregador. Uma loucura, felizmente aquilo ali teve muita pressão para voltar atrás, eles apresentaram uma segunda, que foi a que vingou, né, que é aquele programa de auxílio para os trabalhadores formais, que foi mais ou menos assim, porque ele não impedia a demissão, então teve muita demissão. Ele criou aquela possibilidade de não demissão com redução de jornada, e as pessoas receberam um salário em geral receberam um benefício muito menor que o seu salário. Então, para os trabalhadores formais houve um certo achatamento de renda, mas digamos que esse programa não foi tão bom quanto o auxílio emergencial, mas não foi tão ruim quanto a proposta inicial do próprio Guedes, né, que felizmente teve uma pressão popular e ele não pôde implementar o projeto inicial dele, que era facilita a demissão e pronto, não faz mais nada. Desengessa e bota para fora. E bota para fora, exatamente, né? Ele acabou ficando no meio termo entre o que seria o ideal, que era impedir demissão e garantir, era até uma proposta que veio do PT, né, que era garantir até 3 salários mínimos, e não até basicamente 1,5, porque o seguro-desemprego teto é R$ 1.800, né? Então daria em torno de um salário mínimo e meio, um pouquinho mais de salário mínimo e meio. Mas o ideal teria sido até uns R$ 3.000, que se mantinha a renda de 80% dos trabalhadores formais. 80% dos trabalhadores formais ganham até 3 salários mínimos. Então, você garante a renda de grande parte da população, que é uma população que, para o Brasil, é considerada rica, 50% mais rico. Mas a gente sabe que quem ganha 3 salários mínimos de R$ 3.000 não é rico, nem no Brasil de jeito nenhum. Mas teria sido melhor, mas tudo bem, ficamos ali no meio termo. No auxílio às empresas, por incrível que pareça, ele falhou totalmente, assim. E por quê? Por impedir que os bancos públicos atuassem de forma correta. Né? Se a gente comparar com 2008, quando o BNDES, Caixa, principalmente o BNDES, entrou de forma, né, enorme na economia para sustentar o crédito, tudo bem que né, foi uma marolinha para o Brasil em 2008, realmente. Mas numa marolinha a gente botou um banco público para atuar e segurar as empresas e evitar a quebradeira. Eles não quiseram que os bancos públicos atuassem, falaram, não, o banco público só atua uma coisa muito pequena aqui, muito pequena ali, né, porque o objetivo deles é desmontar os bancos públicos, a gente sabe. E eles aprovaram uma PEC para permitir que o Banco Central atuasse, de certa forma, para resgatar empresas, e o Banco Central não fez nada, porque o Banco Central não sabe fazer isso. Né? Então, simplesmente, tanto que você teve uma quantidade de fechamento de empresas gigantesca. Né? Obviamente, fechamento de empresa significa demissão do outro lado. Né? Fala-se em 750 mil empresas que fecharam. Exatamente. Daquelas que tiveram problema. E aí, o outro lado, que ele foi um meio termo, foi uma briga, foi o apoio aos estados e municípios. Né, que o Guedes não queria fazer, ou queria fazer impondo políticas de austeridade no meio de uma crise. O Congresso segurou as políticas de austeridade, mas o valor final do auxílio não foi suficiente para alguns estados e municípios. Para alguns foi bom, porque o próprio auxílio emergencial ajudou, para outros faltou. E aí, enfim, é o caso do Rio de Janeiro, que está discutindo cortes de gasto agora no meio da pandemia. Então, assim, que é uma situação... Né? E aí, eu acho que o outro lado que acabou funcionando melhor foi o lado do Banco Central para o setor financeiro, que é esse sim, não teve muito problema na pandemia, como a gente sabe, né? Então, eu acho que assim, a gente tem foi a gestão... Acho que voltamos depois desse problema na internet. Então, você estava falando da política para estados e municípios, né, que foi negativo também. Sim, é isso. Eu acho que, na verdade, o valor que foi aprovado foi acabou sendo inferior ao que seria necessário para alguns estados, né? Outros acabaram tendo um ganho pelo próprio auxílio emergencial, que gerou renda e acabou aumentando a arrecadação. Né? Tem um balanço, eu não vou ter ele aqui, que para alguns estados e alguns municípios, o valor do auxílio emergencial foi superior à queda dos salários, né? Então, na verdade, acabou gerando mais renda naqueles municípios do que a própria queda que teria pela pandemia. Mas, obviamente, foi muito desigual regionalmente e o governo acabou fazendo uma política, né? Ele conseguiu interferir um pouco mais na aprovação disso no Congresso e fazer uma coisa meio termo. A única vantagem é que tirou todas as contrapartidas que o Guedes queria,
que vinham lá do Plano Mansueto, que era um plano de recuperação fiscal dos estados, que era um monte de política de austeridade que, na verdade, só prejudicaria mais a situação, né? Então, pelo menos isso foi retirado nessa política mais emergencial. Isso não significa que para o ano que vem eles já não estejam rediscutindo políticas de um monte de contrapartida muito ruim para que os estados e municípios possam ter algum auxílio da União. Né? Isso é grave porque, como ficou claro na pandemia, quem tem capacidade de atuar, né, independente da arrecadação fiscal, é a União, é o governo federal, que tem Banco Central, que tem capacidade de emissão de dívida, né, que tem uma série de instrumentos aí que permite que possa fazer uma expansão do gasto independente do que está acontecendo com a tributação. Já os estados e municípios, não, a gente tem um sistema, né, que a gente chama de federalismo fiscal no Brasil, em que eles a única fonte de renda deles, ou de receita, é receita, né, direta, ou por transferência de outro ente, ou quando a própria União autoriza que eles se endividem, o que também é. Então, eles não têm nenhuma capacidade de autonomia para enfrentar uma crise como essa, né? Então, por isso era muito importante esse auxílio, e ele foi parcial, não foi tão bom quanto foi. Enfim, tirando o auxílio emergencial, que foi a política que realmente. O resto ou é meio, né, ou é muito ruim, assim. E, bom, tem o que deu certo, que é o Banco Central, mas que atende 0,01% aí da população brasileira. É claro que não deixar o sistema financeiro quebrar é sempre bom, né? Também ninguém acha que o sistema, mas foi um pouco além disso, né, o que aconteceu. Quanto que foi realmente passado para os bancos nessa história? Cada um usa porque na verdade, um número. Que não repasse não houve, né? Porque o que acontece é que, por exemplo, logo no início, o Banco Central reduziu o que a gente chama de depósito compulsório. Então, é o dinheiro do próprio banco que está parado, porque por determinação legal, para poder, que em geral é uma proporção aos depósitos que o banco tem, e o Banco Central reduz na expectativa, né, e a gente sabe que isso não é verdadeiro, porque nunca aconteceu isso numa crise, que ao reduzir a necessidade de manter reservas, os bancos emprestassem dinheiro. Mas que banco privado vai emprestar dinheiro no meio de uma crise? Não existe isso. E aí o que eles fazem? Na hora que você baixa o depósito compulsório, que é um depósito que não rende nada, rende zero, porque fica no Banco Central, mas não tem nenhum tipo de remuneração, eles vão para a dívida pública que rende juros. Então, se você olhar lá, no dia que diminui o compulsório, cai a reserva dos bancos que não rende juros e aumenta a aquisição de títulos por meio de, que a gente chama de operação compromissada, e eles ganham dinheiro com isso, só nessa operação. Então, o Banco Central não deu esse, que foi um valor bem alto, não é que ele deu esse dinheiro, mas é que ele liberou o dinheiro dos bancos para que eles pudessem aplicar numa coisa mais rentável, que deveria ser um empréstimo para a população, para as empresas, e não foi um empréstimo para o próprio governo, né, digamos assim. Está explicado. É isso. Não, legal, está explicado. Esse número realmente me confundia, porque cada um estava utilizando um número para falar, mas aí Sim. você... Eu gostaria que você pegasse um outro assunto, tentasse explicasse um outro assunto delicado, que é essa história do teto de gastos, né? Nessa crise toda envolvendo Guedes, Marinho, o tema que teve no Jornal Nacional da Globo, nos editoriais da Folha, no Estadão, né, é o tema teto de gasto. Não mexam no teto de gasto, isso é sagrado, não furem o teto e tal. Quais os impactos do teto e qual a maluquice de um teto de 20 anos, né, numa economia em crise, em plena pandemia? Eu queria que você me ajudasse a entender melhor esse negócio. Perfeito. Bom, primeiro, acho que a primeira coisa para quem está, né, aqui acompanhando é que não existe, a regra como é brasileira, não existe em nenhum lugar do mundo. Quais são as características da regra? Uma regra constitucional, então está na Constituição, você impedir o governo de aumentar os gastos primários, né, que é o gasto que... A única coisa que ele não pode, que não está dentro do teto são o pagamento de juros. Então, mas os gastos primários, que é gasto de saúde, educação, justiça, segurança, tudo isso está, né, dentro do gasto primário do governo. Ele não poder aumentar durante 10 anos no mínimo, e na verdade são 20, porque no 10º ano você poderia reajustar isso, mas se você não reajustar, seria uns 20 anos sem poder aumentar. Isso não existe no mundo, não tem paralelo, né? É uma regra absurda, e foi feita totalmente, a gente sabe por quê, que é uma regra para redução do tamanho do Estado. Por quê? E aí ela se reduz o tamanho do Estado de duas maneiras. A primeira é que ele não acompanha nenhum crescimento da população, e essa talvez seja a mais grave de todas, porque o Brasil já tem um gasto por habitante, se a gente pegar o gasto público total brasileiro por habitante, ele é muito menor
do que os países que têm sistemas de saúde como o nosso, que têm sistemas de transferência de renda como o nosso, que têm educação pública, né, universal como o nosso. Então, países que têm tudo isso, eles têm um gasto por habitante muito maior, o que significa que eles vão ter uma qualidade daquele gasto muito maior. Né? Já com teto de gasto, você está dizendo que o governo federal não pode crescer o gasto nem para acompanhar o crescimento da população. Então, a cada ano, ele vai gastar menos por habitante, o que significa que vai comprometer a qualidade, obviamente, das políticas que tem feito nos últimos anos, que é cortes sucessivos em políticas. Né? A área de ciência e tecnologia, por exemplo, teve um corte na parte discricionária, né, que é seto pessoal, de quase 40%. E isso é uma área central aí para a pandemia, né, quando ficou. Né? A área de educação está tendo cortes, a área de saúde está tendo perda do que seria, né, em relação aos mínimos anteriores, porque uma coisa que a emenda constitucional de 95, que é a emenda do teto, né, ela não só botou um teto, como ela diminuiu o mínimo constitucional de saúde e educação no âmbito federal. Né? E tem um estudo bem interessante de 3 pessoas que estudam muito dessa área, né, que eles mostram que a saúde já teria perdido, em relação ao mínimo anterior, mais de 22 bilhões. Né? Então, é uma barbaridade, assim. E tem áreas que simplesmente sumiram do orçamento. Né? Enfrentamento ao racismo, direito das mulheres, tudo está praticamente desaparecendo do orçamento, né? E são áreas super relevantes que a gente não, né, precisa manter. E aí, primeiro, tal regra não existe, ela gera essa perda de gasto por habitante e ela também gera uma perda em proporção do PIB. Só não aconteceu esse ano porque o PIB despencou, mas se o PIB estiver crescendo em termos reais, o gasto não vai acompanhar o PIB, então também vai ter uma redução da participação do Estado. Né? A gente faz uma estimativa que mesmo com a pandemia, no final dos 10 anos, volta ao nível de gasto em proporção do PIB que é próximo no início dos anos 2000, final dos anos 90, quando a gente ainda estava implementando uma série de coisas que a Constituição manda fazer. Né? Então, é uma redução do Estado. Esse é o grande objetivo do teto do gasto. Ele não foi pensado como uma política que tem a ver com o debate internacional, nada disso. Está na contramão do debate internacional. O mundo inteiro, pós-crise de 2008, estava caminhando por flexibilizar as regras fiscais e a gente vai e aperta elas. Né? E a prova de que isso são totalmente deletérios foi um pouco esse ano, né? Esse ano você teve que afastar todas as regras fiscais, se afastou logo no início no início da pandemia, a meta de resultado primário, com o decreto de calamidade. Depois, com aquela PEC do orçamento, você afastou, que é uma outra regra, enfim, que é constitucional, que ninguém conhecia, mas que ficou mais reconhecida recentemente. E o teto de gastos, você utilizou uma das poucas que a gente chama de cláusulas de escape, né? Que são alguma coisa que estava ali na lei. Você não tirou o teto de gastos esse ano, é importante as pessoas entenderem isso. Mas ele permite, numa situação completamente absurda como a que a gente está vivendo, que você execute parte do orçamento por meio do que a gente chama crédito extraordinário. Que você só pode fazer crédito extraordinário, a Constituição fala que é em situações de calamidade. Então, assim, numa situação como agora, que é uma situação de calamidade, você pode executar parte do orçamento. Então, a área de saúde e a transferência de renda teve créditos extraordinários e, portanto, está fora do teto de gastos. Mas todo o resto do orçamento continua dentro do teto de gastos. Então, as áreas de educação não foram executadas dessa forma, várias outras áreas estão tendo redução dos seus gastos, mesmo durante a pandemia, por conta para manter o teto de gastos. E aí vem o ponto para o ano que vem, né? O ano que vem, é isso que a gente estava falando na primeira pergunta, você tem uma economia que vai cair esse ano uns 5%. A gente até hoje não recuperou o nível do PIB, né, da produção doméstica, de 2014, porque a gente teve a crise de 2015, 2016, estava crescendo aquele 1% ao ano, que não é nada, não é absolutamente nada para a economia brasileira, por conta de medidas como essas, né, que seguram o papel do governo. Na pandemia, o governo soltou e aí controlou um pouco, como a gente falou, né? Controlou a queda, então a gente chegou a ter previsão de cair 11% esse ano, no ano inteiro, né? Não vai acontecer porque o governo gastou, só que vai cair 5% a 6%. Então a gente vai estar com uma economia super deprimida em relação a 2014. E a proposta do governo, não, volta o teto de gastos ano que vem. E aí, isso vai ser uma calamidade, né? A saúde, que você, esse ano, aumentou o número de leitos, você vai ter mais gente pressionando pelo serviço de saúde, mais gente vai estar desempregada, sem conseguir pagar plano de saúde, precisando do serviço de saúde, e o governo fala, não, vamos voltar ao orçamento de 2019, como se nada tivesse acontecendo. Né? E outras áreas a mesma coisa. Então, assim, o orçamento que foi enviado ao Congresso é vergonhoso, né? Eu participo de uma coalizão para os direitos valem mais, né, e anti-austeridade,
Aí a gente fez um documento que foi divulgado ontem, né? Bom, dia 6 de outubro, para aqui. E na verdade, hoje, dia 7, vai ter a versão final, dia 7 de outubro, né? Vai ter a versão final. E é justamente a gente mostra o que seria o mínimo necessário para as áreas de assistência, saúde, educação e segurança alimentar, que é que o Brasil, infelizmente, voltou aí ao mapa da fome. E são 4 áreas que você precisaria, no orçamento atual, mais de 300 bilhões a mais que o governo mandou, né? Então, obviamente, teria que ser extra-teto. E o governo está dizendo que não, mantém o teto como se nada estivesse acontecendo. Os investimentos públicos, né, que são gastos com obras, que era a briga lá do Marinho, estão chegando a um nível lastimável, que não permite nem manter os nossos ativos, né? Então é isso, quando você vê ponte caindo, coisas nessa situação, é porque você não está nem mantendo o que você tem, quanto mais ampliando, né? Então, infelizmente, assim, o teto de gastos... E aí, eu acho que eu vou voltar só para a sua pergunta inicial. Não sei se você vai lembrar quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada no Brasil, né, em 2001. Essa lei, ela tem um monte de problema, né? Mas ela Governo foi uma lei... FHC. Sim, ela tem um monte de problemas, mas ela é uma lei que foi pensada durante anos. Então, ela tem lá algumas coisas positivas, outras negativas, etc. Mas ganhou um status de que quem mexesse na lei era irresponsável fiscalmente, né? Criou esse mito. Mas pelo menos, infelizmente, se a gente olhar o governo do PT, nunca mexeu na lei realmente, né? Mesmo estando 13 anos no poder, sendo crítico à lei em vários pontos, nunca mexeu, porque ganhou esse status. O teto de gastos não pode ganhar o mesmo status. Na verdade, nem a LRF deveria ter o status que ela tem, muito menos o teto de gastos, com uma medida claramente, né, ultra neoliberal de destruição do Estado brasileiro, e está ganhando um status como se chama, mídia rentista, né? Ou a mídia dominante aí, de que ela é a coisa mais sagrada do mundo, quando ela é uma coisa que não existe no mundo inteiro. Ela gera problema social gravíssimo, gera um problema econômico que vai fazer a economia dar um tombo e não resolve nem o problema fiscal. Porque isso é uma coisa que está meio mapeada no mundo. Esse tipo de política, ela gera, a gente chama de um ajuste fiscal autodestrutivo. Porque você vai matar a economia, aí você não consegue gerar receita e a situação fiscal só piora. Então, ela gera problema social, econômico e até o fiscal, que supostamente era para o qual ela deveria ser resolvida, né? Ela não é uma medida econômica, a gente chama uma medida de economia política, né? Uma medida de tirar o Estado da economia e de fazer um ajuste neoliberal. Não tem absolutamente nada de econômico nela, do ponto de vista do que seria razoável, né? Diagnóstico você apresentou. Agora eu vou brincar contigo. Vamos para pensar como resolver isso. Vamos lá. Você, Esther, ministra da Economia. O Guedes caiu, Bolsonaro foi desalojado do poder. Esther, ministra da Economia. Quais você trataria assim como medidas emergenciais para enfrentar essa crise violentíssima, para retomar o crescimento do país e para resolver os problemas do povo brasileiro? E o que você também trataria assim como medidas estruturais, reformas, no sentido bom da palavra, reformas estruturais? O que você faria, Esther? Bom, primeiro, emergencial, é óbvio que você tem que abandonar o teto de gasto, assim, ele é emergencial e estrutural, né? Mas ele é emergencial no sentido que ano que vem você precisa manter os estímulos que o governo está fazendo esse ano. Você não pode reduzir os estímulos, né? Você tem que manter os estímulos e eventualmente até ampliá-los para que a economia brasileira acelere o crescimento, né? Acho que você precisa recuperar o nível de PIB para evitar esse desemprego em massa. Então você precisaria tirar as amarras das fiscais, né, para que o governo pudesse gastar no que vem, e aí principalmente em obras e transferência de renda para a população e no sistema de saúde, né? Seriam as 3 áreas que se deveria atacar inicialmente para poder garantir geração de emprego direta por meio de obras, né? Você gera uma geração de renda por meio das transferências para evitar que as pessoas tenham um colapso, né, na renda num ano que não vai ter recuperação fenomenal, ainda mais se o governo fizer um mega ajuste. E a próprio sistema de saúde a gente dá uma fortalecida, porque, assim, ficou nítido a importância de você ter um sistema único de saúde e também ficou nítido o quanto ele tem fragilidades, né? Então, a gente precisa fortalecê-lo tanto na oferta de serviço quanto na capacidade de prover o próprio, os bens necessários aí para você ofertar saúde, né? Seja de medicamento, equipamentos, uma série de coisas. E aí, esse último ponto, né, iria um pouco para onde eu acho que seriam as medidas estruturantes que a gente precisa, né? Do ponto de vista de reforma, assim, a grande reforma que o Brasil precisa é uma reforma tributária, né? Essa é a grande reforma que o Brasil precisa, porque a gente tem... Se a gente olhar os países desenvolvidos, quando eles implementaram seus estados de bem-estar social, eles combinaram uma ampliação de direitos sociais
né, muito forte, e a gente sabe que isso foi para salvar o capitalismo ali da ameaça comunista naquele momento, né? Mas eles fazem uma política de melhoria da vida da população, isso é um fato, né? Com diversos instrumentos, né? De garantias de direitos universais, de garantia de serviços universais e de transferência de renda, e com isso você teve uma melhora na desigualdade nos países gigantesca, né? Até a década de 80 ali. Só que eles combinaram isso com um sistema de tributação também muito progressivo, né? Então, taxando os mais ricos, não, né, fazendo com que isso você tivesse uma redução da desigualdade por tirar parte da renda dos ricos. Né? Então, você reduz a desigualdade, seja no imposto sobre herança, que é muito importante, no imposto sobre propriedade, no imposto sobre grandes fortunas, mas, na verdade, sobre grandes rendas, né? Que seria no Brasil, a gente precisa de um imposto de renda mais parrudo. E aí, no Brasil, a gente tem o oposto disso, né? A gente tem um sistema que é muito intensivo em imposto sobre bens de consumo, né? Que acaba pressionando os mais pobres. A gente tem imposto de renda que mal resolve o problema da nossa disparidade. Então, você não taxa rendas do capital como lucros e dividendos. Então, você tem um problema de imposto sobre propriedade no Brasil. O que mais paga é o IPVA, né? Que às vezes é sobre um carro popular, né? Enquanto o ITR, né, sobre a parte de território rural é ridículo, e outros sobre propriedade são mais ridículos ainda. E aí você não tem... E imposto sobre herança no Brasil que tem um teto de alíquota, né? Nunca vi isso. Você tem um máximo que você pode cobrar, onde, de fato, é onde você consegue mudar a estrutura patrimonial, né, de riqueza de uma sociedade por meio de um imposto sobre herança. Então, por uma questão, não é de financiamento do Estado, é por uma questão de desigualdade. Você precisa fazer uma reforma tributária para enfrentar. A gente conseguiu, por meio do gasto, melhorar muito a desigualdade, reduzir muito a desigualdade no Brasil, né? Com gasto, seja na provisão de serviços, com gasto na transferência de renda, mas não é suficiente. Se a gente não fizer lado tributário, né, você não vai conseguir melhorar. É claro que você tem outras partes de atuação do Estado que você precisa melhorar também, né? E isso tudo entraria nesse bojo. Mas aí, o outro pé que eu acho que a gente precisa fortalecer é justamente, que entra nessa linha distributiva, é você criar, você voltar a ter uma indústria relevante no Brasil. Né? E aí essa industrialização, a gente tem escrito com outros colegas também, a gente pode repensar a industrialização não como um fim em si mesmo, né? Mas como um meio. E aí naquela coisa da saúde entra o ponto central. Assim, existe um monte de demandas sociais no Brasil, de habitação, de saúde, mobilidade, né? Que demandam bens industriais na sua oferta. Né? Então, se você tivesse um governo que combinasse isso, né, você querer atender a população e querer que na forma de atender essa população fosse por meio da produção interna, né, com desenvolvimento de tecnologia própria, de industrialização, você consegue reindustrializar o Brasil para ter uma capacidade própria de produção tecnológica, né, e de geração de emprego de maior qualidade, com atendimento da demanda social, né? Então, acho que esse seria o grande plano que a gente precisaria pensar para o Brasil. E aí, entra aí justamente onde o governo agora, por exemplo, não conseguiu fazer absolutamente nada, foi nisso, né? No início, a gente falava de reconversão industrial, de botar as empresas para produzirem máscaras, de botar empresas para produzir ventilador, a gente não conseguiu fazer. O governo está simplesmente desmontando essa capacidade que o governo tem de indução do desenvolvimento. Né? Esse é o grande projeto neoliberal, é desmontar os instrumentos de desenvolvimento, né? E a gente tem que reconstruí-los, e de fato isso não vai ser fácil, né? Mas é o caminho que eu tentaria, né? Muito bem, está aí. Um plano emergencial e reformas estruturais e estruturantes. Excelente, Stério. Você gostaria de acrescentar alguma questãozinha? Não, acho que é isso mesmo. Acho que acho que é só para, assim, a gente está numa situação muito triste, né? Tanto do ponto de vista sanitário e econômico, mas de fato existe alternativa, né? Eu acho que é importante esses canais para que a gente possa conseguir chegar na população, elas entendam que teto de gastos é uma coisa que atrapalha a vida delas, não é uma coisa que ajuda, ao contrário, é uma coisa que destrói a vida das pessoas, né? Então a gente não conseguir furar um pouco essa visão de que existe uma única alternativa é essa, e ficou claro no Brasil que essa alternativa Guedes não gera nem crescimento nem desenvolvimento, e muito menos melhora social. A gente estava tendo um crescimento pífio, com concentração de renda, com aumento de desigualdade, né? A gente precisa justamente reverter isso, existem caminhos, né? Uma questão de conseguir implementá-los. Excelente, excelente. Te agradeço muito, viu, Esther? Adorei a entrevista. Logo que eu conseguir editar, eu te mando. Tá ok? Tá ótimo. Muito obrigado. Um beijãozão, até a próxima, tá?